Salve, salve, meus queridos amigos do canal Motivamente, sejam bem-vindos a mais um Questão de Opinião. Hoje estamos aqui para temas polêmicos, eu e meu amigo Sérgio Meneghello. Sérgio, tudo bem, meu amigo? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Gutão. Eu falo que todo mundo tem uma cabeça, certo? Todo mundo tem uma opinião diferente. Então hoje vai falar sobre opiniões diferentes, questão de opinião. E é bom que a gente vai conversando e você vai dizer pra gente se a tua opinião bate com a gente, se a tua opinião é diferente, o que falta, você não acha isso legal ou não. Porque trouxemos mais um tema daqueles contundentes, aquele que as pessoas não gostam de falar porque dá até um arrepio na nuca. É verdade, cara, é dedo na ferida, cara. Só que eu acho que a gente tem que falar. A gente tem que falar porque nós também somos impactados por isso. Então é importante a gente tocar nesse assunto. Sérgio, o tema de hoje é Bebê Reborn. Meu amigo, isso tá gerando uma polêmica, cara. E polêmicas. Eu não sei se você lembra, na nossa época existia um bebê chamado Falcon, que todo mundo gostava, que era legal, que era o Olhos de Águia. Você voltava feliz? Pode crer, cara. Pode crer. Depois eu tenho uma história sobre esse Falcon aí, velho. Depois eu falo sobre isso. Era muito tosco, cara, era muito tosco. Quando a gente fala de você, eu não sei se no primeiro ponto, vamos lá, dividir em pontos. No primeiro ponto, eu não sei se eu posso criticar o amor a uma coisa. Ó, que nem eu, Guto, nós já fomos músicos, eu acredito que você deve ter amor pelos seus instrumentos. Meus baixos eu guardo ele com carinho, mas eu guardo com carinho. Ele não faz parte da minha vida, não faz parte da minha família. Teve um momento até que eu chamava eles, tinha uns que tinham nome, tudo, que eu apelidei, mas é uma coisa de você deixar mais alegre, divertido. Eu, quando era pequeno, eu montava aqueles kits Revel, adorava. Puta, sempre dava errado, mas imagina que era um monte, era mais de 1.500 pecinhas para você montar um avião, era difícil pra caramba. Só que sabe o que eu acho o problema que das bizarrices estão acontecendo? É quando a pessoa, você pode amar um bebê reborn, você pode ter um carinho, como se quisesse ter um bebê, mas é a valorização das coisas. As pessoas estão valorizando muito algo que não, o que me deixa pasmo, não sei se as pessoas fazem isso de propósito, para mostrar que tem alguma estrutura falha. Se for de propósito, é pior ainda, daí na boa. Se você está ouvindo isso, você tentou isso, você tem que ser preso. Cara, as pessoas têm o que seria a questão falha? O Brasil tem um puta sistema de saúde, pode criticar o SUS, mas os outros países não tem. É um puta sistema de saúde o Brasil, tem. Vai ter uma falha ou outra de um médico, mas é um puta sistema de saúde. Você querer levar um bebê reborn para passar numa consulta do SUS, gente, na boa, você tem que passar com um psiquiatra. Não tá certo. Que é meu bebê? Ótimo, isso é no teu mundo. Todos nós temos um mundo nosso. O Guto tem o mundo dele, com a família dele, com a vida dele, o que ele acha legal, tudo. Isso é a vida dele. Eu tenho a minha vida, tipo, o meu mundo que eu criei. Que é minha família, as coisas que eu gosto de fazer, o que eu faço para viver e tudo. Esse é meu mundo. Agora, fazer uma coisinha do meu mundo, interferir no mundo dos outros, isso é errado. Interferir. Agora, quando você vai querer passar por um médico, meu bebê não tá falando, gente. Pensa por lá, porque às vezes as pessoas estão doentes, Guto, nunca não vão falar que estão doentes. Com certeza. Mas eu acho, Sérgio, eu acho assim, o nosso tema aqui... Não tô acusando ninguém que esteja doente. Exatamente. O nosso tema aqui ele é complexo, com todo respeito a você. A minha filha, quando ela era pequena, ela sempre quis ter uma bebê reborn. Sempre quis ter. Só que eu nunca tive a condição de dar a bebê reborn. E quando eu tive uma condição melhor, ela já não queria mais. Beleza. Só que existem, vamos separar o joio do trigo, né? O nosso papo, meu e do Sérgio aqui, não é para ofender ninguém. Qual é a ideia? Nós sabemos que existem tratamentos para pessoas, tratamentos psiquiátricos e psicológicos para as pessoas que precisam ter esse equipamento, ter um bebê reborn por algum trauma, algum transtorno. A gente sabe disso.
O que a gente está vivenciando e a gente está pondo em pauta aqui são exatamente coisas que o Sérgio falou no começo. Bizarrices. Cara, eu não tenho como não atribuir isso, Sérgio, e talvez você até discorde de mim, a esse exagero de você exaltar um lado. A partir do momento que um povo tem um político de estimação, você não pode esperar nada de quem segue essas pessoas, gente. E eu não estou falando de esquerda nem de direita, não estou falando disso. Qualquer um dos dois lados que a gente vê hoje em dia são dois lados extremos. Então, qualquer um dos dois que você tem de estimação, gente, não pode ter nada de estimação. Não pode, todo mundo vai querer se vender como melhor isso, melhor aquilo. Uma coisa, Gutão, desculpa te cortar, mas já te cortando. Eu não sou contra as pessoas, apesar de achar, eu não faria, mas eu já vi vários, eu não sou contra a pessoa, montar um grupo, fazer um passeio, cada um leva seu bebê reborn. Eu poderia muito bem, pessoal, fazer um passeio, todo mundo, cada um leva seu contrabaixo lá, ia levar o meu, tudo. Agora aquelas bizarrices de você, conversa com ele, conversa com ela, gente. Aí já é uma... tem alguma coisa errada, a sociedade está doente, cara. É esse ponto que eu chego, esse ponto essa análise que eu não consigo ver de outra maneira, né? Parece que a sociedade está errada, tá doente, as pessoas estão doentes, né? Mano, você rezar por um pneu, cara. Pelo amor de Deus, gente, quando vocês estão com a cabeça, é óbvio que vai vir bebê reborn e vão vir outras coisas malucas aí que a gente tá vendo. Sério, você lembra da febre do NPC, cara? Lembro. Rapaz, o que é aquilo, gente? Então, tudo... Tá vendo que tudo são pontos que... voltando ao que você falou no começo. Eu penso, eu não sou psicólogo, tá? Apesar de ter cursado um pouquinho de psicologia, mas tive que trancar antes do tempo, porque eu trabalhava num banco e não dava tempo de chegar. Mas a minha família tem 3 psicólogas, cara. Então, imagina que os papos, então, às vezes, acaba sendo um pouquinho que você acaba se como que eu posso dizer? Você acaba bebendo da fonte ali. Você acaba se habituando a essa situação, tá? Um fato. Eu acho que todo mundo, desde quando a gente nasce, pode ver nas brincadeiras, quando junta brincadeiras de homem e de mulheres, vamos brincar de família. Ele é o pai, papai, mamãe e quem vai ser o filhinho. Então, a gente acaba condicionando todo o ser humano a ter uma família. Hoje em dia a gente sabe, não importa, pode ter família com 2 pais, 2 mães, isso não importa. Isso não importa. É o gosto, prazer de cada um. Tá? Eu acho que amor, eu gosto de falar uma coisa, amor não tem sexo. Amor é amor. Você pode amar ele, amar ela, não importa. E isso é seu, a sua vida é sua. Ninguém tem direito de falar nada. Então você pode adotar um filho ou não. Agora, eu acredito que talvez, não sei se é um medo, porque tem tudo essa indústria daí, puxando para o outro lado, essa indústria da estética, sabe? Se você tem um filho, o corpo não vai ser o mesmo, vai ser um baita trabalho, depois, eu não sei o que é isso, para a pessoa falar, não, eu vou ter um filho, apenas vou comprar e pronto. Uma historinha rapidinha. Eu faço parte de um grupo de humor, né? Que é o Previsível, a gente voltou a gravar algumas semanas atrás. E estava gravando tudo, então muita gente fazia muito tempo que eu não via. Tanto é que um casal que faz parte levou a filhinha, a última vez que eu vi era de colo, já estava grandona. Num desses assuntos brincando, a Reborn, assim, ela tem um bebê Reborn. Cara, todo mundo se calou, falou assim, e agora? Quando a gente fala, você pode criticar, mas quando você vê uma situação perto de você, você fala, não estou criticando você ter um bebê reborn. Se você quiser ter, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Quer ter, acha bonitinho? Pronto. O problema que o Coen está falando maior é você tentar fazer aquele... Sabe o que parece, Guto? A fábula do Pinóquio. Só que não é um boneco de madeira, é um boneco de látex. Então, isso que você fala, gente, é assustador. Porque, vamos imaginar, o SUS, como eu falei, é maravilhoso, mas ele tem, várias vezes, ele não tem médicos preparados, então não tem, sabe, leitos, então é tudo muito contado, é demorado. Imagina você pegando uma pessoa que realmente precisa, porque Covid ainda está aí, H1N1 ainda está aí, então, para a criança, isso pode ser mortal.
Lógico. Agora, imagina você tentando, perdão, você tentando furar uma fila de um SUS para levar um bebê reborn, ele não está passando bem. Até que ponto que isso pode ser uma piada? Até que ponto que isso pode ser... Você não tá no seu aspecto insano normal. Porque, gente, imagina que a pessoa que está atrás de você pode estar correndo risco de vida. Com certeza, claro. É trabalho. Com saúde, a gente não brinca. Não brinca. Deixa eu trabalhar. Então, você pode montar o seu grupo, fazer chamada de vídeo, brincar. Olha aqui, ó, o Serginho. Quer ver? Mas dentro de um limite, né, Sérgio? Você tem um limite. Dentro de um limite, cara. Eu tinha comentado contigo aqui. Gutão, vai falando, e você faz um corte, que eu vou fazer uma brincadeira. Eu tenho um negócio, vou fazer uma brincadeira e falar que é meu bebê reborn. Quer ver? Dá um tempo que eu esqueci. Tá bom, beleza. Então, tem situações que você pensa, né? Você imaginando o caso do NPC. O que é o NPC? Eu vi o Felca, né? Que é um influenciador muito famoso de muito tempo aí, e da internet e tal, não sei o que, influenciador muito ponderado e muito, muito necessário na internet nos dias de hoje. Meu, como é que você fica na frente de um computador realizando tarefas, né, e a troco de dinheiro ou a troco, se banalizando, você entendeu? Você mesmo está se banalizando. Agora tem um tal de trade wife aí que as mulheres ficam totalmente submissas aos seus maridos. Nada contra quem gosta disso, mas agora você expor isso de uma forma como a vida perfeita, a vida ideal. Eu acho que depois do episódio de que aconteceu ontem com a Marina Silva lá no Senado, eu imagino que realmente como esse programa, desculpa, Guto, como esse programa vai ser gravado, ontem a gente fala dia 27, né? Dia 27 de maio. O programa vai entrar nessa semana, sexta-feira. O que aconteceu? Então você fala, o que aconteceu com a Marina nessa semana? Meu, que absurdo. Ela foi convidada, porque era uma pauta ambientalista nesse lance aí que vai acontecer na Amazônia, tal, com relação à Petrobras, e ela foi convidada para participar de uma reunião no Senado, no qual ela foi completamente hostilizada em traços de misoginia absurdos. Você entendeu? Mas sabe por que isso? Porque essa discussão lá na Amazônia é muito dinheiro, ela é contra. Porque, gente, vai acabar com a nossa... A única riqueza que o Brasil tem, hoje ainda, que está intacta, é uma floresta chamada Amazônia, que tem lugares que o homem nunca entrou. E é óbvio, ela, como ministra do meio ambiente, ela tem que participar dessa reunião. E só que não é contra outros fatores que falam que pode passar boiada, outros que podem desmatar para virar gado, desmatar para ser terra. Não é isso, gente. Sabe, o ministro lá que chegou para ela e falou que ela tem que se pôr no lugar dela. Cara, isso é o fim da picada, velho. É uma coisa assim que não tem cabimento. Eu demorei porque eu vim trazer a meu bebê reborn, a minha cópia, a minha... Mano, olha esse é o Serginho, ó. Quem que fez isso daí, cara? Eu ganhei de presente de uma ouvinte da rádio, chama Ana Stabile. Ela me deu de presente e falou assim, ó, queria dar um presente para cada um. E ela pegou até um terno igualzinho que eu tinha, ó, a gravata azul, tudo, ó. Mano, que legal, velho. É o meu bonequinho. Quando vocês tiverem passeios aí de bebê reborn, me chama que eu vou levar o meu. Ai, caraca, nossa, só gente doida, meu Deus do céu. Mas velho. Esse tipo de coisa. Deixa eu dar uns recadinhos aqui, Sérgio. Peraí. Manda. Eu devia ter falado no começo, acabei esquecendo o tema, pra você ver que o tema é polêmico, a gente acaba saindo do sério, né? Não deixem de se inscrever, curtir, compartilhar. Muito obrigado aos novos membros que estão chegando. Seja membro, nós temos 2 tipos de assinatura, veja qual se enquadra melhor para você ali e nos ajude a manter o canal, tá? Nós estamos chegando a 65 mil inscritos. Quando esse vídeo for pro ar, que vai ser essa sexta-feira dessa semana, dia 30 de maio, não sei quanto vai estar, não sei, então me perdoem se está desatualizado. E uma novidade muito boa,
Tendo em vista que a gente está fazendo um baita sucesso nos Estados Unidos, estamos virando estrelas internacionais, né? Nossos vídeos, a partir de... Estaremos no próximo Missão Impossível. Exato. Os nossos vídeos, desde o dia 25, eles têm dublagem em inglês. Dublagem, não é só legenda. Imagina esta voz incrível e inenarrável de Sérgio Meneghello em inglês, né? Não é a voz dele que vai estar em inglês, é uma voz mecânica do YouTube, mas que vai se ajustar ao caminhar dos tempos aí e vai ficar bem bacana. Mas a gente está atingindo mais e mais aí territórios. Obrigado, comunidade de Portugal, dos Estados Unidos, da França, da Alemanha e da África do Sul e Moçambique. Gente, muito obrigado. Muito obrigado de verdade. Fala aí, Sérgio, manda a história. Então, vamos lá. Falando de essa questão de bebê reborn, como eu falei, uma fábula é a fábula do Pinóquio. Certa vez, há muito tempo atrás, uma vizinha, e tinha aquela boneca que você virava e ficava, né? Abria o olho, tudo. Cara, a gente é criança, né? E ela tinha acabado de comprar e botava aquela boneca como se estivesse sentadinha, tá lá olhando tudo. Saiu todo mundo, eu... Eu comecei a bater. Cara, quebrou a boneca. Quebrei a boneca da menina, cara. Não foi por maldade, que eu queria saber como funcionava. A boneca quebrou. Daí eu deixei, e o olho ficou um olho assim, ó. Seu assassino! Aí, na hora que ela entrou, ela olhou assim, o que aconteceu? Daí eu falei assim, eu acho que ela deve estar piscando. Ela deve estar piscando, ó. Já causou um trauma na pessoa. Quem sabe eu posso ter sido o primeiro que fez esse trauma, foi a primeira que pegou um bebê reborn assim, e falou assim, agora Mano, já pensou, o Sérgio foi o responsável pela... Quando a gente é criança, cara, eu fui muito arteiro. Mas você não mede consequências. É aquele, sabe aquela questão da curiosidade? Era um vizinho nosso, daí tipo, acho que foram mostrar alguma coisa, e mostrar, minha bebê ganhou, não sei o quê. Mas eles estavam mostrando alguma outra coisa que eu não lembro o que era na casa. Não sei se era um cômodo novo que tinham feito, era alguma coisa, sabe, que tipo, o vizinho tem mania de querer mostrar para os outros, olha só que bonito que a gente fez, que tá ficando pronto. Daí, né, falou assim, mãe, minha bebê tá com o olho. Eu falei assim, ele tá dando uma piscada pra você. Tá ficando. Ai, caramba. Jesus do céu. Meu, você sabe que quando eu era pequeno, eu tinha o Falcon, né? Só que o meu era o Falcon normal, não era o Olhos de Águia, né? E meu primo, o Zélio, que já faleceu, ele também tinha o Falcon. E a gente foi pra praia, juntava a família da minha mãe, eu e minha irmã, com a família do meu primo, e a gente ia pra praia sempre, né? Sempre a gente fazia essas paradas. Cara, aí a gente tá lá na praia, os dois, bonitão, brincando com os Falcon, na areia, tal, não sei o que, não sei o que lá. A gente deixou os bonecos na esteira pra gente ir pra praia, pra gente pegar água, né? Dar um mergulho lá, né? Só que eu olhei para trás, eu tava no mar, já na água, eu olhei para trás e tinha uma criança brincando com um Falcon ali, né? Na nossa direção, né? Na nossa linha de direção. Eu falei, putz, ela pegou o meu Falcon, vou lá, né? Aí eu fui lá, cara. Eu nem falei nada pra criança, eu peguei o boneco dela e continuei andando indo pra esteira. Quando eu chego na esteira, tá os dois bonecos lá e o boneco na minha mão, velho. Quando eu olho pro boneco, é aquele olhos de águia, sabe? E aí ele tava olhando pro lado, assim, né? Tipo, aquela tanquinha tava pro lado. Aí eu olhei pra trás pra ver se eu achava a criança de novo, não achei, cara. Eu falei, puta, no mínimo ela saiu correndo, chorando. Você roubou um olhos de águia. Cara, aí meu primo, e aí, o que você vai fazer com esse boneco? Eu falei, vou levar para casa, cara, o que eu posso fazer? Eu não acho mais a criança, mas, cara, eu lembro disso toda vez e falo, puta, coitado, acho que eu também devo ter sido responsável por começar essa onda de bebês reborns aí, cara, que horror, velho, Deus é pai. Imagina, cara,
na época, quando tinha o Falcon, eu também tive um, mas o meu era ruivo, porque era o mais barato que tinha. Eu tinha um vizinho na minha frente, eu acho que eles tinham um poder aquisitivo muito maior, né? Muito grande. Então, tanto é que a primeira vez que eu vi um videogame foi na casa deles, que era um telejogo. Nossa, cara, ele falou assim, vamos jogar lá, quero jogar. Você ficava, não deixava ninguém botar a mão, era só eles jogavam. Daí, de repente, ele apareceu com um Falcon, cada um com um, e tinha aqueles apetrechos, que tubarão, que mata. Nossa, que legal, tá? E, sabe, bem depois, aquela promoção, meu pai conseguiu, lojas americanas, foi lá, comprou. E Nossa. era um Falcon que era ruivo, e daí, tipo, tinha um macacão, era umas coisas bem tosco, que ele virava mocinha, assim, e os olhos de águia, é aquele olho mal pintado, que ficava um olho fora quando virava pro lado, ele ficava fora da cara, né? Metade do olho ficava... Sumia. Mas era uma diversão, tipo... A gente achava legal. Era muito legal, cara, era muito legal. Sérgio, mas sabe o que é legal mesmo? É fazer compras, um endereço legal, onde tem tudo isso. Eu falava que naquela época, lojas americanas era só esse ponto é muito maior, porque ele pega toda a América, todo o mundo. Toda a América, cara, toda a América. Todo o planeta, todo o sistema solar. E Gente, na Via Láctea, né? Você faz o seu pedido na Via Láctea e você vai receber na sua casa ainda. Olha que louco. A Amazon tá com promoções aí sensacionais com livros. A gente não tem nenhum livro para indicar aqui hoje, tá? Mas a Amazon, ela tá na semana do Book Week, um negócio assim. E essa semana tem livros aí com desconto de 70%, cara, 70%. Eu vou deixar na descrição alguns descontos legais, que eu dei uma garimpada lá, mas a gente não vai ficar falando no vídeo não, para não induzir vocês. Mas faça a compra pela Amazon. E que mais, Sérgio? Olha, gente, eu acho que a gente pode pensar que toda vez quando você... Eu falo situação do bebê reborn, mas... E seja qualquer outra coisa, como às vezes as pessoas colocam... eu adoro animal, tá? Adoro animal, faz muito tempo que eu não tenho animal de estimação, você pode ter. Só que cada vez que você colocar ele à frente de um ser humano, nada contra. Eu acho que você também você tem que tratar como se fosse um ente da família, mas não tratar como se fosse um ser humano. Isso é o meu pensamento. A pergunta que eu faço isso, Sérgio, é o seguinte: você acha que um cachorro gosta de usar roupa, velho? Você acha que um gato gosta de usar roupa, velho? Claro que não, gente. Isso é bizarrice. Então, outra bizarrice. Tudo bem que o bebê reborn é maior. O que eu fiquei... A gente fica muito pé da vida é quando a questão da saúde, você querer passar num médico. Não, gente, por favor. Aí você querer fazer piada. Não faz esse tipo de piada, não faz, não, cara. Meu Deus, cara. E tem outra coisa também, Sérgio. Dentro desse, a pessoa tentou passar o bebê reborn no SUS, né? Tudo aquilo que a gente falou. E não foi só uma, não. Não foi só uma, não. Foram várias. Não foi várias vezes. Tem outra também. Fazer um processo judicial para a guarda compartilhada de um bebê reborn. Cara, você já tem... O pobre não tem sossego. Não, mas aí, o Guto, aí foi para eles queriam mídia, aí queriam mídia. Aí eles queriam mídia, e a outra foi um casal lá de Goiás, eu sei, não, tudo. Não, isso aí queriam mídia, isso é mídia. Você banalizar as instituições, você banalizar a inteligência alheia, sabe? Cara, vamos começar a ter um pouco de bom senso, um pouco de parcimônia nas ideias, sabe? Cara, você quer ter seu brinquedo, você quer ter sua bebê reborn, você trata bem, ou um colecionador, ou porque você tem algum trauma, vai lá, cara, beleza. Mas não torna isso algo que possa atrapalhar a vida de outras pessoas, cara. O pobre não tem sossego, velho. Se o cara tá indo no SUS, é porque ele precisa do SUS. Então, pare de fazer sandices. Não faça sandices. Você entendeu? Você quer ser... Então, Fala aí.
Falei. Falando sobre um filme bom, há muito tempo atrás, anos 90, saiu um filme do Spielberg chamado Inteligência Artificial. Cara, é isso. Ah, eu sei. Só que é um Android. Só que falava. Só que o rapaz ainda falava, cara, ele não dá para você tratar ele com amor, porque ele é uma máquina. Ela falou assim, é uma máquina para você, para mim tem sentimento. O que a mãe falava. Para mim tem sentimento, porque ele respondia tudo. E é engraçado que esse bebê, ele assume uma inteligência, ele começa a pensar sozinho, ele começa a pensar. É um robô que começa a ter sonhos. É muito legal. Igual aquele filme do... Ai, meu Deus do céu. Aquele filme... Porra, aquele ator famoso pra caramba que fazia... Esqueci o nome dele, cara. Robbie Williams. Ele fez um filme que ele era um robô que ele ficou vivendo, e ele acabou no final com a neta da família, enfim, eu não lembro se bem essa história. Também vou pesquisar o nome, vou deixar o nome do filme aqui na descrição. Só que ele também era um robô, ele foi comprado para ajudar a família numa situação. Só que ele foi ficando e ele foi tendo, que nem a inteligência artificial, ele foi criando uma inteligência autônoma, né? Tanto que a família gostava tanto dele que quando tinha que fazer um reparo, eles tinham que cláusulas judiciais para não mexer na memória dele. Então era uma coisa bem louca, assim, era do Robin Williams, um filme maravilhoso. Que, não sei se você lembra disso daí, que ele era meio robô, assim, depois ele foi tornando uma forma humana, né? Foi se refazendo. Esqueci o nome, cara. Cara, esse filme aqui, ó, o AI, Inteligência Artificial, foi de 2001. Tinha aquele Haley Joel, né? Que é aquele cara do Sexto Sentido, aquele puta ator maravilhoso. Hoje em dia eu não vejo tantos trabalhos dele. Tinha o Jude Law, o Brandon Gleeson, o William Hurt, o saudoso William Hurt, o Ben Kingsley, sabe? Só atores bons, cara. Sim. Tá filmando. Se você não assistiu ainda, assista. Pela Amazon também deve ter. Você faz a sua assinatura aí pelo nosso link, você vai assistir um monte de filme como esse que o Sérgio está indicando, como esse também do Robin Williams, que é sensacional, e tantos outros. Cara, eu vou deixar uma mensagem aqui, a gente está chegando meio que no final desse nosso papo aqui. Eu acho que as pessoas precisam ter um pouco mais de consciência daquilo que elas fazem, né? Daquilo que elas agem, desde que você tenha as suas manias, os seus fetiches, vamos dizer assim, desde que suas manias e fetiches não atrapalhem a vida do próximo, sabe? Não atrapalhem a vida do próximo, não ofendam as pessoas. Isso não é normal, a gente precisa pôr isso em prática, de que a gente precisa ter ações normais na nossa vida, a gente precisa ter ações conscientes que não vai interferir na vida do próximo, sabe? Que não vá interferir numa fila de SUS, se as pessoas estão lá é porque elas precisam, certo? Então, tenha consciência disso. No mais, eu gostaria que vocês ficassem com Deus. Muito obrigado. A nossa comunidade que está aí crescendo, 65 mil pessoas, isso é sensacional. Eu não tenho palavras para expressar o quanto a gente está feliz com isso. Tá bem? Então fique bem, fique com Deus, fique seguro, sem sandices, pessoal. Gente, eu falo o seguinte, você pode ter o gosto que você quiser, fazer o que você achar interessante, desde que não interfira no outro. A tua vida, os teus gostos, o que você quer fazer, faça, mas seja dentro do seu mundo. Quer ter o teu bebê reborn, quer ter o teu Falcon, quer ter a sua brincadeira, faça da forma que você desejar. Mas não interfira o mundo do outro. Pensa sempre como seria o outro. A ação que eu estou fazendo hoje, posso interferir até... mas eu quero. A vida não é assim, eu quero. A vida é você poder ser feliz com o que você tem, não interferir no mundo do outro. O que eu falo? Viva bem, pense bem. Seja feliz. Tchau, pessoal.
Thank you.